Não sei se é aula, porque talvez eu tenha mais dúvidas do que vocês mesmos, viu? Confesso que é uma matéria extremamente delicada, uma novidade que se introduziu na administração e que nós aqui nesse dia certamente vamos trocar experiências. Eu acredito que será muito mais produtivo o diálogo do que o monólogo que eu possa discorrer durante o tempo que me foi conferido. Eu quero inicialmente saudar o eminente professor Chibucai, que me dá a alegria, o prestígio e a honra de estar presente nesta oportunidade, o que aumenta enormemente a minha responsabilidade sobre as afirmativas que farei. A SBAN, por esse trabalho que tem sido profícuo no sentido do aparelhamento da administração pública, normalmente dos municípios, que na minha visão ressentem-se grandemente da necessidade de uma melhor formação de seus técnicos, dada a diversidade de legislações e de entendimentos que se formam sobre todos os negócios da administração, e a SBAN tem se esmerado em escolher a dedo temas que são de extrema importância a todos nós na administração. Eu preciso ser muito sincero, extremamente leal com aqueles que me ouvem, porque esse convite foi formulado em março desse ano, quase 4 meses. É evidente que durante todo esse período nós tivemos no tribunal a lida com questões que envolvem as micro e pequenas empresas, mas de uma forma muito pálida, muito tênue, e os grandes problemas ainda não foram verdadeiramente enfrentados pelo Tribunal de Contas. Então, eu, ao contrário de outros temas, eu tenho muito pouca experiência em relação a este aqui. Ou seja, eu preciso ser sincero e leal para que vocês não fiquem imaginando que vocês vão falar com alguém que está com domínio absoluto dessa matéria. Claro que eu procurei me preparar convenientemente para essa, eu não diria para essa exposição, mas sim para essa discussão que trabalhamos aqui, e que acabei concluindo de uma forma muito ligeira que o grande problema desta lei não são os seus dispositivos, não. Os dispositivos são poucos naquilo que nos interessa aqui hoje, mas que, na verdade, os problemas estão nos procedimentos licitatórios. Ou seja, como eu vou resolver esta ou aquela situação que vai se apresentar. Eu diria que, ao final, eu tenho uma frase que vai resolver tudo, que eu guardei bem na cabeça, para dizer a vocês o que eu acho que definitivamente não há nenhuma dúvida em relação à lei. Porque o resto, bom, fui atendido. Tomara que eu não fique pendurado agora, né? É baixinho, não é não? Nossa, me senti grande. Então, volto a repetir que o que nós vamos ter aqui é dificuldades na condução dos certames licitatórios. Não há, vai nos interessar aqui os artigos 42 a 49 da lei. A lei é imensa, aliás, as leis, né? 123, depois alterada pela 147, leis que, como toda a matéria legislativa nacional do momento, uma falta de clareza bastante grande, né? E que tem uma porção de assuntos e matérias que são interessantes para a administração, mas que não é
o grande problema do envolvimento do registrador. Não vamos nos preocupar muito aqui com as facilidades tributárias ou de abertura de certames, ou seja, de empresas, a criação de novas empresas, porque isso tudo faz parte da lei, né? O Simples Nacional, todas essas questões são muito relevantes, mas não é exatamente o que nos interessa aqui hoje. O que nos interessa aqui hoje é a relação dessas novas entidades, dessas novas instituições com o poder público em relação ao acesso do mercado, onde o poder público é o comprador. Não é? É isso que nós vamos discutir. E eu preciso ter bastante cuidado, porque eu vi que o que nós temos aqui, a única coisa que não vai... eu quero agradecer bastante a organização do evento, porque para os sarquis deixaram só um item da lei, né? O impacto ficto. Para mim tem 15 assuntos aqui, é muita importância. Eu trouxe uma exposição, não é de meu feitio a leitura de texto, mas desta feita me vi obrigado a preparar algumas considerações que me permitirem ler para, a partir daí, a gente abrir a discussão de cada um desses aspectos. E eu saio daqui absolutamente tranquilo, absolutamente leve, se eu não tiver convencido a todos, porque eu mesmo, às vezes, não estou convencido sobre o que está dito na lei. Faço questão de deixar isso assinalado, claro que também me comprometo com todos que aqui estão, pediria depois à IBAN que tivesse cadastrado e-mails, enfim, eu vou deixar o meu aqui, para que a gente pudesse trocar ideias em razão de tudo que vai acontecer em relação à aplicação dessa lei. Eu fiz algumas chamadas para depois entrar propriamente no tema em que me foi conferido pelo IBAN. Então, são chamadas para que a gente reflita sobre o que significa. Anotações. As instituições das MPs têm assento constitucional, conforme o artigo 3º, inciso 2 e 3, 43, 159, 170, inciso 9, 174, parágrafo 1º e 219. Igualmente em relação à Lei 8666 de 1993, quando fez incluir os parágrafos no artigo 3º e criou o artigo 5A. Isto quer dizer o seguinte: acho que não dá para discutir a inconstitucionalidade da Lei 123 ou 147. Não sou especialista na matéria constitucional, mas vejo claramente que a intenção, seja do constituinte, seja do legislador ordinário, foi conferir a um ramo do comércio, as chamadas empresas, as micro ou pequenas empresas ou o empreendedor individual, um tratamento diferenciado, que é referido por 21 vezes nas aludidas leis. Portanto, com todo o respeito àqueles que possam suscitar eventual inconstitucionalidade da lei, tem o pensamento de que as regras e quem se der ao trabalho depois da lei não o faria, apesar de estar com o texto aqui, não o faria em função do tempo. Quem se der ao trabalho à leitura desses dispositivos, verá que houve a clara intenção de tratar as micro, pequenas empresas, o empreendedor individual, como uma instituição diversa dos ramos do comércio. Dizem que fomos nós que fizemos, e nem temos conhecimento disso, que as micro e pequenas empresas, são 99% das empresas formalizadas e mais de 60% das empresas formais. E que nas compras públicas já foram consumidos 500 bilhões de reais. Isso significa exatamente o grande interesse que a lei teve.
foi exatamente de criar a possibilidade de incentivar o comércio, principalmente, vamos ver isso mais à frente, o comércio local e regional. Dada essa crise que vivemos, essa crise econômica, essas dificuldades todas, vê-se que as empresas, as micro e pequenas empresas, são efetivamente aquelas que hoje estão dando um impulso nas economias, principalmente nas economias dos municípios, nas pequenas economias, já que são empresas de poucos empregados. Por exemplo, o empreendedor individual não pode ter mais do que um empregado, a microempresa não pode faturar mais do que 360 mil reais por ano, que dá 30 mil reais por mês. A empresa de pequeno porte não pode faturar mais do que 3 milhões e 600 no ano. Ou seja, há que se ver desde logo que são negócios de pequeno porte, perto dos grandes negócios que a administração faz. Então, realmente, por isso fica justificado que haja o tal tratamento diferenciado referido tantas vezes na lei, porque ele é feito para os pequenos. A sua execuibilidade, ou seja, aí sim vem o que nós falamos, o que isto vai representar nos procedimentos licitatórios é que é o problema que nós vamos enfrentar. Muito bem. Benefício às micro e pequenas empresas. Compras exclusivas pelas MPs até 80 mil reais. Subcontratação com cotas de até 25%. Subcontratação não. Reserva de cotas de até 25% nas compras divisíveis. Quem depois me explicar o que é divisível, ganha uma passagem de ida para o Afeganistão. Direito à visita ao Estado Islâmico. Não precisa voltar. Possibilidade de subcontratação compulsória se prevista no edital. Vamos prestar atenção nisso. Olha, tem que subcontratar. Pode exigir. Não é bem isso. Eu tenho a faculdade de exigir. É diferente. Tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal. Desempate com preços superiores em até 10% e 5% no caso de pregão. O governo federal comprou e contratou serviços na ordem de 68,4 bilhões em 2013 com micro e pequenas empresas, participando em 30% desse montante. Em 2013, 1.307 municípios aderiram ao incremento das micro e pequenas empresas. Ainda, a meu juízo, pouco diante dos 5.570 municípios brasileiros. Artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 866, artigo 5º-A da Lei 6866, artigo 47, parágrafo 1 da Lei 123, todas elas referindo-se ao tratamento das micro e pequenas empresas. Não textualmente, mas dizendo, efetivamente, que haverá que sim conceder alguns benefícios a essas empresas de menor porte. A Lei 123 de 2006 pode ser dividida em dois blocos. Redução da burocracia na entrada de empreendedores no mercado e ampliação da competitividade e acesso ao mercado. A LC é alentada quanto ao aspecto tributário e de desburocratização da abertura de empresas e é muito pobre quanto à segunda. O benefício da regularidade fiscal não se aplica aos demais documentos exigidos pelo edital no envelope de habilitação. Ler os artigos 42 e 43 da lei complementar. Aqui nós vamos fazer uma consideração, porque a lei é ruim. Ela começa dizendo que há uma facilidade, que a gente vai discutir daqui a pouco, sobre a regularidade fiscal, e silencia sobre todos os demais aspectos. Para aquele menos versado, dá a impressão que poderia fazer um edital de licitação de 80 mil reais para as micro e pequenas empresas, tratando da habilitação somente com a regularidade fiscal. E não é bem assim. Nós vamos ver que a regularidade fiscal tem uma razão de ser,
para ter um tratamento diferenciado, como a própria lei diz, nos seus dispositivos. Compras de até 80 mil, edital exclusivo para as MPs. Lote principal, quando se trata das cotas, de 75 e 25 para as MPs. As despesas por valor de 8 mil e 15 mil para obras só para MPs, nos concursos públicos, vamos lembrar que é um acréscimo, os concursos e consórcios, empresas, há um acréscimo de 20% nesses valores, passa para 9.600 e 18 mil. Quanto às despesas e inexigibilidades que não sejam as de preço, nos artigos 24 e 25, não se pode tratar desse assunto com as micro e pequenas empresas. Toda vez que houver inexigibilidade, isso será tratado diferentemente. Numa licitação de 1 milhão por itens, haverá itens de 80 mil para serem exclusivos às empresas, às micro e pequenas empresas? Essa é uma pergunta. Eu gostaria de ouvir depois uma resposta. Cota de 25%, item único, exclusivo para as MPs e o restante para as demais licitantes. Se a MP, bom, aqui é uma coisa que fica mais para frente, que é muito importante, que é o procedimento. Subcontratação apenas para obras e serviços. E pagamento direto ao MP contratado. Esses são alguns chamamentos. Nós temos, vamos falar depois das condições impeditivas, mas nós temos aqui exatamente o programa que nos foi destinado, e acho que todos os senhores têm aí, né? Qual é o tema que me coube, ou que me cabe. Então vamos começar pela ordem. E o primeiro item diz o seguinte: a obrigatoriedade dos municípios no cumprimento das alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/14 e a autonomia municipal para legislar sobre o assunto. Aqui, eu vou combinar com os senhores o seguinte: uma leitura sobre algumas anotações que fiz a respeito, e depois dessa leitura, um comentário. E depois desse comentário, um diálogo, se houver necessidade e se for cabível. Eu queria interagir com os senhores, a fim de que eu não fique aqui enfiando conceitos ou ideias que não são de convicção plena, sem que a gente tenha a possibilidade de debater e esclarecer isso. Então, muito bem. A primeira questão que a SBAN colocou, aliás, eles capricharam, viu? A obrigatoriedade dos municípios no cumprimento das alterações introduzidas pela Lei Complementar 147 e a autonomia municipal para legislar sobre o assunto. Obrigatoriedade? Sim. Agora é clara a orientação aos 2 parágrafos no bojo do artigo 3º, que cuida dos princípios da licitação, o que eleva o tratamento diferenciado ao nível de princípio de licitação. E bem assim, criou o artigo 5º-A, objetivando consolidar de forma equívoca a necessidade da aplicação dos benefícios às micro e pequenas empresas no âmbito das aquisições públicas. Analisando os novos textos, o que se verifica é que as novas prescrições configuram verdadeiros comandos para que os entes federados observem os benefícios previstos. É, de fato, uma alteração relevante para a administração pública que implica em verdadeira mudança de comportamento nas compras. No tocante à autonomia municipal para legislar sobre o assunto, é importante frisar que a lei conferiu poderes aos municípios para regulamentarem a aplicação desses benefícios nas suas esferas de competência. Essa questão fica nítida se observarmos o que dispõe o artigo 77 da lei, onde se estabelece que caberá aos entes da federação a edição de leis e atos visando assegurar um tratamento jurídico diferenciado aos pequenos empresários, dispositivo que reforça a ideia de que a norma objetivou delegar determinados poderes regulamentares aos Estados-membros e municípios. Artigo 77. Vale a pena ouvi-lo.
Promulgada esta lei complementar, 147, o Comitê Gestor expedirá em 30 meses as instruções que se fizerem necessárias à sua execução. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Receita Previdenciária, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão editar em 1 ano as leis e demais atos necessários para assegurar o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno